Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Isaac, da Universidade Federal do Paraná, aqui no setor Palotina, e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas, né, da disciplina de Química Orgânica Avançada. Nós estamos falando um pouco de estereoquímica e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre os alenos e a quiralidade de alenos, tá? Essa aula é bastante interessante porque vem uma continuação da aula passada dos atropoisômeros, ok? Então, nessa aula nós vamos tentar entender o que é um aleno, os critérios para os alenos serem quirais, porque assim como os bifenis tem alenos que não são quirais, as nomenclaturas, né, as configurações para os alenos, né, RS e EPM igual para os bifenis, e vou dar alguns exemplos de como lenos, né, que são compostos com duplas ligações em maior quantidade. Bom, o exemplo mais clássico de aleno é o propadieno. O que caracteriza, né, um aleno? Um aleno é quando nós temos um carbono ligado a outro carbono por uma ligação dupla, e esse outro carbono também está ligado ao seu próximo carbono por uma outra ligação dupla. Isso daqui não são ligações conjugadas, porque nós estamos acostumados a ver isso daqui, né? Em alcenos, né? Então você tem isso daqui são ligações conjugadas, ou seja, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples e uma dupla, e assim sucessivamente. Nos alenos não, nós temos uma dupla, um carbono, outra dupla e assim, né? Pode também continuar, tá? Os alenos, né? Eles são muitos alenos, né? Eles são considerados quirais, não todos, claro, né? Propadieno não, né? Mas não todos, porque supondo os alenos mais simples, né? Então com 3 carbonos, os dois substituintes aqui no caso desse lado esquerdo, né? Que são hidrogênios, eles estão no plano. Os outros dois substituintes aqui do lado direito, que também são hidrogênios, e um hidrogênio está para fora do plano, né? Então saindo aqui do plano, e outro hidrogênio está para dentro, né, do plano, né, entrando ali para dentro do plano. Então, se a gente fizer uma projeção de Newman, né, por exemplo, olhando por esse lado aqui, nós vamos ver esses dois hidrogênios na horizontal e esses dois hidrogênios na vertical, tá? Então, ó, vamos chamar isso aqui, por exemplo, de hidrogênio A, hidrogênio B, hidrogênio C e hidrogênio D, tá? Então aqui, ó, né? Então se nós estamos olhando para cá, esse daqui é a nossa esquerda, então é o hidrogênio A, o outro é o hidrogênio B. Quem está para cima do plano, né? É o hidrogênio D, e quem está para trás do plano é o hidrogênio C. Se a gente olhar pelo outro lado, a gente também vai ter uma visão, né, de quiralidade. Só que aqui, isso daqui vai estar na vertical e isso daqui vai estar na horizontal. Então, é meio que o contrário dessa primeira projeção de Newman. Então, nesse caso aqui, ó, nós estamos vendo por este lado. Então, quem está para cima? Aqui é o D. Quem está para baixo? Aqui é o C. Tá? Quem está para a direita é o A, certo? Deixa eu ver aqui. Isso é o A. E quem está para cá é o B. Olha só que interessante, né? Ó, eles são basicamente a mesma coisa, né? Então, tanto faz olhar por um lado ou pelo outro. E uma das coisas que caracterizam, né, os alenos, né, esse ângulo aqui, ó, né, entre este substituinte e
o outro substituinte aqui, né? Na verdade é um ângulo de torção que nós chamamos, né? E ambos, né, é 90 graus, ok? Então o ângulo de torção geralmente de 90 graus. Por que que existe esse ângulo de aproximadamente 90 graus? Devido aos orbitais P, né? Então aqui nós temos um carbono aqui no centro, que ele não está mostrado aqui, né? Então nós temos um carbono. Aqui tem uma ligação dupla, ó. Então aqui nós temos uma ligação sigma e uma ligação pi. Aqui também uma ligação tanto faz na verdade, né? Mas vamos seguir o caminho aqui. Então uma ligação sigma e uma ligação pi. Vocês sabem que as ligações sigma, neste caso aqui, são interações frontais de orbitais, né? Então, as interações frontais de orbitais dão ligações sigma. As interações paralelas são as ligações, né? As interações paralelas de orbitais resultam em orbitais, em ligações pi. Só que aqui, se esses orbitais p puros, no caso desse carbono aqui, né, eles vão estar ligando com os orbitais p puro do carbono central na forma aqui exatamente perpendicular. Por que que então isso daqui ele é girado, né? O carbono aqui ele aparece, os substituintes aparecem em outro plano? Porque não tem um orbital p aqui num ângulo de 90 graus. Tem que pegar o outro orbital p. Então, por exemplo, se esse daqui era um PY, por exemplo, né? Esse daqui poderia ser o PZ, né? Então, esse aqui poderia ser o PZ. Então, o PZ ele está num ângulo, né, de 90 graus em relação ao PY. Então, agora nós temos uma ligação π em direção de 90 graus. Se nós formos ver isso em forma tridimensional, é mais ou menos isso que ocorre. Então, aqui nós temos um carbono terminal, né? Aqui um carbono do aleno terminal, outro carbono do aleno terminal, tá? Aqui são os eixos x, y e z, né? Então, x, y e z, no caso, tá? Então aqui, ó, essas interações em azul aqui, né? Então isso daqui é uma interação frontal. Então isso daqui dá uma ligação sigma. Isso aqui também é uma interação frontal, dá uma ligação sigma. Um orbital p puro aqui, no caso, vamos supor que isso aqui seja o PZ, né? Vamos chamar isso de PZ, ok? Esse PZ ele está paralelo com o outro orbital PZ aqui do carbono. Então isso aqui forma uma ligação π. Como esse PZ no carbono central ele já está fazendo uma ligação π com o outro orbital PZ do outro carbono terminal, então não tem como fazer uma outra ligação com essa mesma angulação. Então aqui no caso nós pegamos um PY, por exemplo, né? E um orbital PY aqui, e aqui se faz a outra ligação π, tá? Então essa angulação, né, entre uma ligação π e a outra ligação π, né, esse ângulo aqui, né, de torção aqui é de 90 graus, tá? Então por isso que quando você vê um aleno, né, os alenos tradicionais, quando são 3 carbonos, 2 substituintes, geralmente eles sempre vão estar na vertical, tá? Então, vertical. E outros 2 substituintes aqui, eles vão estar na horizontal, tá? Então é mais ou menos isso que ocorre. Tá? Com relação à hibridização, né, os carbonos, eu vou chamar de carbonos terminais, ambos carbonos terminais eles são sp2, tá? Então se eles são sp2, eles têm apenas um orbital p puro, né? Eles têm apenas um orbital
P puro disponíveis para fazer uma ligação pi. Já aqui o carbono central, ele tem uma hibridação do tipo sp. Então, o carbono central, ele tem 2 orbitais p puros. Ok? 2 orbitais p puros. Então, esse orbital, vamos supor aqui que seja o py, tanto faz, né? Ele pode interagir com esse orbital py, fazendo uma ligação π, nesse caso, e esse orbital pz interage com esse orbital pz, fazendo uma ligação π nesse caso aqui, tá? Lembrando que as interações frontais, eles são sempre sigma, tá? Então, quando a gente tem os orbitais moleculares ligantes, né, das ligações π, nós vemos assim. Então, um orbital ligante de uma ligação π nesse eixo, né, de direção, e outro orbital ligante da ligação π nesse outro eixo ligante, né? Então, por isso que alguns carbonos, por isso que não, né? Por isso que os substituintes, muitos deles vão estar, muitos deles não, né? De um lado eles estarão na vertical, e outro lado eles irão estar no plano horizontal. Tá? Devido a isso, né, imagine que aqui nós temos um substituinte metila e um substituinte hidrogênio, né, eles estão aqui na horizontal, e aqui continua também, eles são metila e hidrogênio, né, metila está saindo do plano, hidrogênio para dentro do plano. Se esse outro lado aqui nós tivermos uma metila para cima e um hidrogênio para baixo, e aqui nós tivermos um hidrogênio para cima e uma metila para baixo, eles são considerados enantiômeros, tá? Então, os alenos, né, em sua grande parte, eles são quirais, tá? Quirais, só que sem carbono quiral, né? Sem carbono tetraédrico, né? Sem centro quiral, na verdade, né? Então, deixa eu apagar aqui. Só um minutinho, sem centro quiral. Tá? Ou seja, tetraédrico, né? Drico, tá? Bom, então, sabendo disso, como que a gente sabe, né, se os alenos eles vão ser quirais? Então, nós já vimos que os alenos eles têm 4 substituintes, então aqui nós chamamos de substituinte A e B, tá? E aqui substituinte C e D. Quais são as características para eles serem quirais? Bom, primeiramente, o A ele tem que ser diferente de B, tá? E o C ele também tem que ser diferente de D. Essa é a característica principal. Quando a gente compara o A e o C, eles podem ser iguais ou diferentes. Quando nós comparamos o C e o D, eles também podem ser iguais ou podem ser diferentes. Mas o mais importante é que os substituintes do mesmo lado, né, que estão ligados ao mesmo carbono, eles sejam diferentes. Então, por exemplo, aqui, né, esses alenos aqui, ó. Esse daqui, o hidrogênio, é diferente da metila, ok? E esse daqui, hidrogênio, ele é diferente da metila, ok? Então, tá tranquilo, né? Aqui outro, hidrogênio diferente da metila, cloro diferente da metila, tá? Aqui nesse caso, ó, nós temos um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. Aqui nós temos um cloro e uma etila. Então, se a gente for analisar, ó, o hidrogênio é diferente da metila, o hidrogênio é diferente da metila, então é quiral. Hidrogênio
diferente da metila, cloro diferente da metila, quiral. Hidrogênio igual a hidrogênio. Pronto, isso aqui já mata, tá? Então, isso daqui ele é um aleno aquiral. Outros exemplos, né, de alenos um pouco mais complexos também seguem a mesma regra, ok? Esse aleno aqui, né, nós temos um substituinte, ó, metila diferente de bromo, ok? Isso daqui, ó, nós tratamos isso como um substituinte, isso daqui como um outro substituinte. Vocês podem ver que eles são diferentes, tá? As partes eles são diferentes, então é quiral. Nesse caso aqui nós temos um aleno cíclico, né? Um aleno cíclico que liga o substituinte A com o substituinte C. Mas aqui o que importa é o A é diferente de B, o C é diferente de D, né? Então também é quiral. Nesse caso aqui também é quiral porque ó, os dois são cíclicos. Só que aqui ó, o A é diferente de B, por quê? Porque aqui nós temos 6 CH2 e aqui nós temos 8 CH2. Então eles acabam, então tanto o substituinte A quanto o substituinte B comparados entre eles são diferentes e o C também, né? Quando a gente compara o C e o D, eles também são diferentes devido à quantidade de átomos, né? De grupos CH2. Se aqui nesse caso aqui fosse, por exemplo, CH2, 6 e aqui embaixo for CH2, 6, né? Então ligando, né, nesse aleno cíclico, isso aqui seria aquiral. Ok? Alguns exemplos de alenos quirais, né? Por exemplo, esse daqui, ele é um feromônio, né? Então, ele é encontrado naturalmente. O ácido labalênico também, encontrado naturalmente. Esse composto aqui, ele é um antifúngico bem potente. E o emprostil, né? É um medicamento utilizado para tratamento de gastrite e secreção ácida de estômago, né? Vocês podem ver aqui, né? Em todos eles, nós temos um grupo aleno, né? E vocês podem ver, né, que ó, esse substituinte é diferente desse, esse é diferente desse, então ele é um aleno quiral, tá? Esse também é diferente, esse também é diferente, então também é quiral. Ó, hidrogênio, álcool, hidrogênio, substituinte éster, né? Então aqui também é quiral. E aqui, né, então nós temos todo esse substituinte aqui. Aqui nós temos um hidrogênio e um éster, então esse daqui também é quiral. Claro, né, esse daqui é quiral devido ao aleno e também, né, devido aos seus centros estereogênicos de carbono quaternário. A nomenclatura, né, para alenos quirais é a mesma nomenclatura utilizada para bifenis, né? Até vou fazer uma correção, lá na aula de bifenis, né, do atropoisomerismo, eu falei que esses azinhos aqui, né, de RA e SA, significava atropoisômero, mas na verdade não, RA e SA, esse azinho significa quiralidade no eixo axial, tá? Então, ó, axial, quiralidade axial, tá? Então, aproveitando aí para fazer correção, né? Então, a gente tem que ver a molécula em torno do seu eixo quiral, nomear as prioridades, 1, 2, 3 e 4, tá? Novamente, né? Grupo proximal e grupo distal, de acordo com a posição que nós estamos olhando. Depois, fazer a projeção de Newman e desenhar, né, uma seta no sentido de 1 para 2 e para 3. Se for horário, RA. Se for anti-horário, SA. Então, por exemplo, aqui esse aleno, né? Quando nós temos um aleno, nós temos que tanto faz, né, olhar de um lado ou quanto de olhar de um outro. O que vai diferenciar é se a gente olhar de um lado, aquele carbono mais próximo é o carbono proximal, né? Então, por exemplo, se nós escolhermos olhar por este lado aqui, esse daqui é o carbono sp2 proximal, então, consequentemente, esse é o carbono
sp2 distal. Qual é a próxima etapa que nós temos que fazer, né? Da ordem de prioridade. Quem tem prioridade maior aqui? O carbono da metila ou o hidrogênio, né? Então é por número atômico. Então prioridade número 1, prioridade número 2. E no carbono distal? Etil, prioridade número 3 e hidrogênio, prioridade número 4. Então, a próxima etapa é você fazer a projeção de Newman. Como é que você faz esta projeção de Newman? Você desenha um círculo aqui. Deixa eu apagar, tá? Desculpe. Você desenha um círculo. Se você estiver olhando por esse lado, né? Então, imagine que você está olhando por esse lado, tá? Então, isso daqui ele está na sua horizontal. Então, você traça uma linha na horizontal. Se esse está na horizontal, ó, esse está saindo do plano e esse está para trás do plano. Então, eles estão na vertical ali pelo lado de trás. Então, isso daqui, né, essa linha aqui, nós estamos falando do proximal. E aqui, nessa outra linha aqui, nós estamos falando do distal. Tá? Vou apagar aqui, mas só para que ficasse mais claro aqui para vocês, tá? Se a gente está olhando, então, aqui, né, desse lado, quem está à direita? Então, nós estamos aqui. Quem está para a direita, né? Então, imagine que você está olhando por cima, né? Então, quem está na direita é o número 1. Então, aqui, ó, direita número 1, esquerda número 2. E para trás, quem está para cima do plano, né? Desculpa, quem está para trás do plano? A etila, né? Então ele está para baixo e o hidrogênio está para cima do plano. Então é só você traçar aquela linha, né? Então de 1, 2, 3, né? Aqui eu tinha traçado uma linha roxa, né? De 1, 2, 3. Está sentido horário ou anti-horário? Sentido anti-horário, então ele apresenta uma quiralidade do tipo SA. Tá? Eu não vou dar tantos exemplos nessa aula, porque eu já dei bastante exemplos na aula de atropoisômeros bifenílicos. Tá? P e M é a mesma coisa, tá? Em vez de você fazer aquela seta, né? De 1, 2, 3, na verdade você pega a prioridade do carbono proximal número 1 e a prioridade do carbono distal, que é o número 3, e já liga os dois. Se for sentido anti-horário, desculpa, se for sentido horário é P de plus, se for sentido anti-horário é M de minus, tá? Então, aqui, novamente, né, um carbono, um aleno aqui, né? Então, se nós estivermos olhando deste lado agora, esse daqui é o carbono proximal e esse é o carbono distal, né? Então, dentre o carbono, no carbono proximal, quem está para baixo, né, do plano aqui, ó, a etila. Então, ó, a etila está para baixo do plano, consequentemente, o hidrogênio está para cima do plano. Quem está para a direita, né, é o cloro, e quem está para a esquerda é o metil. Quem é ordem de prioridade aqui? O etil tem ordem de prioridade e aqui o cloro ele tem ordem de prioridade. Então, se a gente ligar o número 1 do carbono proximal com o número 3 do carbono distal, né, nós vemos aqui também um sentido anti-horário. Então, ele tem uma geometria, né, desculpa, uma isomeria M de minus. E os cumulenos, né, são compostos, né, com ligações duplas consecutivas, né? Então, nos alenos nós tínhamos, né, depois eu vou apagar aqui, carbono, dupla, carbono, dupla, carbono. Então, isso daqui caracterizava, né, um aleno. Nos comulenos, né, as ligações duplas elas continuam, tá? Então, existem esses compostos também, né, que são chamados de comulenos. Então, por exemplo, o comuleno mais simples, né, é o buta 1, 2, 3 trieno. Depois nós tem o buta é 4, né, but, né, de 4, pente de 5, hex de 6 e assim sucessivamente, tá? Se a gente olhar aqui, ó, quando nós temos
três ligações duplas, né? Três ligações duplas, o ângulo de diedro, ele é zero. Então ele não tem mais um plano, né? Ele não tem mais aquela assimetria, né? Eles estão totalmente no plano. Mas quando nós temos 1, 2, 3 e 4 ligações duplas, esse plano de simetria ele continua, tá? Devido àquela explicação de orbitais que eu dei nos slides passados, tá? Então, resumindo, né, como é que funciona, né? Então, nesse caso aqui, né, do pente, né, ele tem um ângulo de 90 graus quando a gente compara esses substituintes com estes substituintes. Então, como que nós sabemos se eles são quirais ou não? Mesma coisa, né? O A ele tem que ser diferente do B e o C tem que ser diferente do D. Só que aqui nesse caso, né, como nós vimos, né, nós temos alguns que eles têm um plano de 0 graus. Então eles não são quirais. Eles são isômeros, mas eles não são quirais. Então quando o n, né, for ímpar, tá? Então aqui, né, um número for ímpar, deixa eu voltar aqui, ó. Então, ó, número ímpar, ó, de ligações, deixa eu apagar, de ligações triplas, desculpa, ligações duplas, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando o número de ligações duplas for ímpar, ele não é quiral, ele é apenas um isômero, ele pode apresentar isomerismo geométrico, né, que é aquelas questões de E e Z, né? Então eles têm os isômeros E e os isômeros Z. Quando as ligações duplas elas são pares, aí sim eles apresentam um isomerismo óptico, né, que é o RA, o SA ou, né, P e M. Tá? Então, por exemplo, nós pegamos esses dois comulenos, tá? Ó, esse substituinte é diferente desse, ok? Esse substituinte é diferente desse, ok? Aqui mesma coisa, né? Ó, são diferentes e aqui mesma coisa, eles são diferentes. Pegando esse primeiro aqui, ó, o número de ligações duplas é 3. Então, é ímpar. Nós já sabemos que ele é um isômero geométrico. E aqui o número de ligações duplas é 4, então é par. Nós sabemos que ele é um isômero, deixa eu só voltar aqui, isômero óptico, né? Ele é um isômero óptico. Então, nesse caso aqui, nos isômeros geométricos, eles podem existir de duas formas, né? Então, ó, o E, nós temos o isômero E, onde o grupo de maior prioridade de um lado está oposto ao grupo de maior prioridade do outro lado, e o isômero Z, onde o grupo de maior prioridade de um lado está do mesmo, né, no mesmo lado, né, do grupo de maior prioridade do outro carbono, né? Então, nós temos os isômeros E e o isômeros E e os isômeros Z. Então, eles são geométricos. Ok? São isômeros geométricos. E aqui, quando nós temos um número de ligações duplas pares, né? Então, nós não estamos mais falando no plano, né? Os dois no mesmo plano. Então, aqui nós estamos no plano vertical, aqui nós estamos no plano horizontal, né? Ó, plano horizontal e plano vertical. Então, agora eles são isômeros ópticos, né? Então, nós temos os S e o R, ou no caso, né, M e P, né? Então, eles são isômeros ópticos. Ok, pessoal? Então, resumindo, né, de forma muito simples, essa seria a aula de halenos, tá? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato. Espero que vocês tenham gostado, tenham esclarecido algumas questões e algumas dúvidas aí de vocês.
Por hoje é isso, tá? Um grande abraço, tudo de bom e até breve.